Vamos aguardar os jurados. Alô. Tá bom assim? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá. Quanto tempo ainda tem a defesa? 45. Tá. Ok, vamos seguindo. O cronômetro está acionado. Opa. Excelentíssimos senhores jurados, senhora jurada, vamos então com a apresentação rápida, objetiva, uma espécie de linha do tempo, tá? Eu queria fazer aqui agora, muito rapidamente, com vocês, um caminho pela história da boate, até chegar no dia 27. Então, o curso G10, em 2008, aquela fachada de um cursinho pré-vestibular. 2009 começa uma administração de 3 pessoas. Cuidem comigo, então, vou tentar ir bem rapidinho. Alexandre Costa, Cíntia Muti e Elton Uroda. Essa administração, em 9 de abril de 2009, eles celebram o contrato de aluguel. Abril de 2009. Depois, eles encaminham, olha que importante isso, ficou provado aqui diante da senhora e dos senhores, eles encaminham aqui documentação para a PPCI, não foi isso que a gente viu aqui? Thiago Muti explicou bem isso. Estamos em 2009, não há Elisandro Spor na boate. Então, esse PPCI, 28 de agosto de 2010, até 28 de agosto de 2010, eu tenho, sabe o quê? Uma declaração dos bombeiros de que a boate está ok com a questão de segurança. É isso que está dito. E isso está dito na data desse PPCI. Esse PPCI foi editado em 28 de agosto de 2009. Lembram da história da Josi fazendo a conversa com os bombeiros, porta, sinalização? Tá ali, ó. 2009. Não era a administração do Kiko. Não foi ele que fez a porta. Não foi ele que colocou extintores nos lugares. Isso é muito importante, nós vamos ver adiante, porque na primeira festa da boate, os proprietários anteriores já tiveram a reclamação. Esta boate é um absurdo, precisa fechar essa boate, porque tem muito barulho lá na frente. Quem recebeu isso? Não foi Elisandro Spor. Foram os proprietários anteriores. E daí nasce um inquérito civil lá com o seu Ricardo Loza. Desculpe, doutor Ricardo Loza. Doutor Ricardo Loza, portanto, ele, em 12 de agosto de 2009, começa a processar quem? No sentido amplo, Alexandre Costa, Cíntia e Elton. Quem responde por isso? Olha lá, 2 de agosto. Quem responde por isso? É o Alexandre Costa. Só que daí, festas ruins, 2009, não tem áudio. Pode parar, doutor, um pouquinho? Eu não vou ficar nesse negócio aqui. Não sei se o pessoal ali pode resolver. Já devem estar olhando, só um segundinho. Tá. Eu vim à boate, 2009 foi ruim. Meu pai quis convência, eu não vou ficar nesse negócio aqui, então mesma parte. Você sabe o que ele disse, né? Meu pai brigou com o Alexandre Costa, minha irmã não queria mais, e eu morando em outra cidade, ó, vamos vender esse negócio. Agora começa na palavra do Kiko, do Muti, de todo mundo, começa a negociação com o Kiko. Nós estamos falando do final de 2009. Isso é muito importante. Por quê? Porque o alvará de localização de 14 de abril de 2010, 14 de abril de 2010, era o marco dito pelo Kiko. Olha só, eu compro a parte do Muti e do Elton e fico sócio do Alexandre Costa se tiver todos os documentos, se eles forem passados. Isso vai ser muito importante nessa minha cronologia. Mas nós estamos ainda na boate de Alexandre Costa. Alexandre Costa, sabe por que isso é importante? Porque o Alexandre Costa, em 4 de maio de 2010, ó, ele pegou o alvará de localização. Nisso, o Kiko vai e paga o Muti, lembram? Um carro com 10 mil. Estamos avançando no tempo. A boate saiu em 2009, nós agora estamos em 2010, saiu o alvará. Kiko, tem o alvará, tu me paga? Pagou.
Quem está na sociedade agora? A família do Elisandro e o Alexandre Costa. Sai a família do Muti, sai o Elton, fica Kiko e Alexandre. Só que quem é que vai lá? Quem é que vai lá? É o Alexandre. O que ele diz? Olhem ali, gente. As janelas frontais basculantes serão fechadas. E isolamento acústico com lã de rocha vai ser posto. Quem que fechou janelas? Quem que fechou janelas? Quem que mexeu em ar-condicionado com janelas fechadas, evitando saída de ar, que diz o Ministério Público? Quem fez isso? Ele informou o Ministério Público, eu fechei. Por quê? Porque vazava. 4 de maio de 2010. Façam essa diferença, gente. Façam essa diferença. A Polícia Civil fez. A Polícia Civil fez. E vai ser fundamental para vocês entenderem que a acusação, ela faz uma grande confusão de tudo para poder imputar ao Alessandro coisas que são dos proprietários anteriores. 19 de outubro de 2010. 19 de outubro. Por que 19? Doutora, espera só um pouquinho que a senhora vai entender. A senhora vai entender. Não, é uma Não, parte porque o Kiko era... Ele mesmo diz, nessa época ele já era sócio, doutor. É, eu sei, eu estou dizendo isso. Ela está certa. Ele era sócio, só que quem mandava era o Alexandre Costa. É isso. Só que eles não se davam. Não conseguiram tocar junto o negócio, porque são duas pessoas, talvez, protagonistas das coisas, não se deram certo. Aí o Kiko primeiro quis vender para o Alexandre, ele não quis, depois brigaram, o Alexandre sai e fica o Kiko. Quando que o Kiko entra, tá lá, ó. 19 de outubro de 2010. Gente, pensem comigo agora assim, ó. Estamos adquirindo um negócio na nossa família. Mas o vendedor quer que eu assuma a responsabilidade para trás. Vocês assinariam esse contrato? Assumindo a responsabilidade indefinidamente para trás? Ninguém faz isso. Quando eu vendo o meu carro, eu vou lá e registro. Para quê? Para que as multas agora venham para o proprietário novo. Eu não quero deixar o meu nome nesse novo negócio e quem pega não quer o problema para trás. Logo, pensem, o que for anterior a outubro de 2010 não pode ser responsabilidade do Elisandro. E aí, se eu estou falando isso, vejam, o contrato é dia 19 de outubro de 2010. Isso é uma interferência na imagem, Elisandro? É deles ali? Bom, não está prejudicando, vamos ir em frente. Primeira festa do Elisandro Sport. Olhem que coisa interessante. 3 de dezembro. E aí a doutora entende agora. Era o Muti? Era. Passou para a família do Kiko. Saiu. Ficou o Alexandre Costa. Sim. Nós estamos agora no final de 2010. Uma negociação que começou, talvez, no final de 2009. E que se desenvolveu com o Alexandre Costa durante o ano. E aí, depois desta festa, vejam, agosto de 2011 é a primeira vez que o Elisandro é chamado ao TAC, ao inquérito civil, onde foi feito o TAC. Lá, ó, na audiência com o doutor Loza, é que eles começaram a trabalhar um termo de ajustamento de conduta. E aí, vamos encerrar essa discussão sobre se tinha ou não tinha engenheiro para fazer a obra do termo de ajustamento de conduta. Porque se nós vamos dizer que o Miguel Ângelo Pedroso e que o Samir Franzol não são suficientes perante o doutor Loza, nós estamos negando um documento e um depoimento. Então, havia engenheiro para fazer a obra lá do final de 2011. Olhem, nós vamos entrar em 2012. Vamos entrar em 2012. Estamos no verão de 2011, entrando em 2012. O que vai acontecer depois disso? Parou. Trancou agora. Ah, não. Voltou. Ó, dezembro de 2011, obra. Lembram dessas fotos? Tá vendo aquela plaquinha ali? Essa plaquinha é uma plaquinha do Ministério Público. Essa plaquinha é uma plaquinha de quem sabe que a obra está acontecendo, sabe que a obra tem engenheiro, sabe que as coisas estão acontecendo. E aí, por que sabe que tem engenheiro? Ah, mas o engenheiro era de projeto, era de execução. Quem fez execução, quem fez projeto? O Ministério Público recebe um documento do engenheiro, um deles, dizendo: acabamos a obra. Acabamos a obra. Olha lá a data, fevereiro de 12. TAC começa em novembro, apresenta o projeto em dezembro, fevereiro apresenta, ó, sabe aquela história das pedras? Aí a parede, constrói pedra, troca palco de lugar, executa o projeto todo, enorme, gigante, R$230 mil.
230 mil reais depois, eles apresentam uma petição ao Ministério Público. O que acontece? Aí vem a história de mandar o assessor. Manda o assessor lá ver. O assessor foi. Olha o carequinha ali, ó. Olha o engenheiro ali, ó. Fotografado pelo Ministério Público. Havia engenheiro ou não havia? Havia. Está lá ele. Março de 2012. Barras nas portas, espumas nos caixas. Mas isso não é atribuição do Ministério Público. Está preocupado é com o som. É isso que ele quer resolver. E isso vai adiante. Em janeiro de 2013. Gente, eu falei para vocês, fevereiro de 12, termina a obra. Manda o assessor verificar. Março de 12. Sabe quando foi o último despacho do Ministério Público? Mandando ver o som que ainda estava vazando na boate? E nada acontecia? Em 18 de janeiro de 13. Na véspera do acidente. Na véspera do acidente. A gente tem, então, que esse TAC, que esse inquérito, ele tramita por 3 anos e 5 meses. Toda a história da Boate Kiss está dentro de um inquérito civil. Ele tem o mesmo tempo de vida da boate. Se contar que a primeira festa vazou barulho, ele foi para dentro do TAC. O que isso me diz? Me diz que alguém está errado. Alguém está errado. E é isso que eu queria falar com as senhoras e com os senhores rapidamente. Eu tenho indiciamentos da Polícia Civil e eu tenho uma denúncia do Ministério Público. E eu vou mostrar agora que o Ministério Público teve motivo para fazer o que fez e que a Polícia Civil agiu corretamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não tenho procuração de delegado nenhum. Mas eu sentei com os 9 delegados no começo desse processo e disse para eles, nós vamos trabalhar e eu só peço a vocês o seguinte, tratem cada um com a sua responsabilidade. Ao final desse inquérito, depois de uma entrevista coletiva do Ministério Público, eu fiquei pensando como é que estava o coração, como é que estava a alma dessa gente que se doou a fazer o maior inquérito do país em 50 dias. Como é que estava o coração quando o Ministério Público dizia na sua entrevista coletiva que a polícia não sabe fazer tipicidade. Não sabe, são toscos. Isso não serve, é meu. Mas o que eu li ali daquela entrevista coletiva é assim, nós é que estudamos para isso. O Ministério Público foi entrevista nesse sentido, mas não dá para ser verdade. Eu tinha um monte de gente trazida pela polícia, um monte de gente. E lá eu tinha, das 35 pessoas, eu tinha 15 por homicídio, 2 por fraude processual. 9 por homicídio eu doloso. Tinha, inclusive a irmã do 2 por falso testemunho. A mãe e 16 indicações a mãe, a irmã e o para cunhado, militares. é isso? Isso, estava tudo lá. Aliás, deviam ter sido processados. Assim como ele Por coerência, doutora, por coerência, a irmã do Kiko tinha mais gerência do que ele. Posso sobre a fazer uma atividade pergunta diária. técnica para o senhor, O senhor doutor? pode fazer tudo o que o senhor quiser. Aí, Tecnicamente, pelo Código de Processo Penal e pela Constituição Federal, de quem é a atribuição de formar a opinião delicti do delegado ou do Ministério Público? nesse caso, infelizmente, de vocês. Porque, infelizmente... Agora eu vou mostrar. Você não Olha gosta lá, da Constituição? Quantos sobraram? 4. Sobraram Não, 4. os outros foram processados. Sobraram em processos 4 por próprios, homicídio doutor. doloso. Dos 9. Sobraram 4 por homicídio doloso. E os é militares que perderam o lamentável. cargo? É lamentável que tenha acontecido isso. Eram Só 9 4. só. Mas eu vou explicar por que foram 4. Senhores e senhoras, isso aqui que está acontecendo é a tentativa há 8 anos, há quase 9 anos, de calar os familiares, o advogado do Kiko e quem quer que fale isso. Sabe por que ficou 4? Porque tem 4 numa acusação de dolo. Dolo? É verdade que a acusação é de dolo? É. Não se preocupem, famílias. Eles estão acusados por dolo. Vão apodrecer na cadeia. E vai ser rápido esse processo. Em pouco tempo haverá um desfecho. E eles estarão no tribunal do júri. Ah, é verdade? É verdade. Mas o que a Polícia Civil... A Polícia Civil que não sabe o que fazer, a Polícia Civil que não tem atribuição para fazer, o que eles disseram para os familiares quando terminaram o inquérito? Eles disseram o seguinte, que o acesso às descargas, a iluminação de obstáculos, a de chão,
a porta de descarga no seu cálculo, a porta intermediária, os obstáculos dos guarda-corpos, a saída de luz. Eles disseram o seguinte, que isso tudo passou pelos bombeiros. Eles disseram que isso tudo passou pelos bombeiros. E sabe o que a polícia disse? Que eles deveriam ser processados por homicídios dolosos juntamente com os donos da casa. Puxa, mas não é isso que eu estou dizendo? A polícia disse isso. Tá lá, ó. Disse isso. Fica claro e evidente que a omissão na adequada e correta fiscalização por parte dos investigados... Olha lá! Tá escrito. Não sou eu, gente. Não sou eu, tá escrito. Se não tá escrito lá, então eu não enxergo mais. Me devolvam a visão. Onde que tá? Assumiram o risco do resultado, tendo suas condutas nexo de causalidade com as 241 mortes. Ninguém vai negar o trabalho da polícia. Por mais que eles tenham liquidado, não só com a honra, com o conhecimento, com a capacidade de trabalho dessa gente, mas talvez até com as suas condições posteriores de trabalhar em locais adequados, porque estão todos removidos para o sertão. Aí, o que disseram do Alex Rocha Camilo? Olha lá, homicídio culposo. Ah, é? Por quê? Alex da Rocha Camilo, porque deu o alvará de proteção contra incêndio. Na época, o capitão Camilo assinou a citada renovação. E o Marcos Vinícius Birman lá da prefeitura? Tinha a prefeitura no meio desse negócio? Por homicídio? Tinha. O que disse? Concedeu o alvará de localização da KISS em 14 de 4 de 2010. Pensem comigo, nexo causal. Se esse secretário faz o seu trabalho, se esse secretário faz o seu trabalho, o Kiko não compra essa boate. Não compra essa boate. Aí eles estão dizendo o seguinte, quando a fiscalização não faz o que tem que fazer, se ela se omitiu, que é o que o delegado diz, todos os delegados, minha homenagem a todos eles, a toda a Polícia Civil que trabalhou nesse caso, se omitiu tem que responder. Tá lá, Alex da Rocha Camilo, chancelou, olha as guardas, as barras de guarda-corpo que ele fiscalizou. E aí digam, pensem comigo aqui, por que eu estou fazendo isso, gente? Para que vocês entendam qual é o discurso de defesa do Kiko. É assim, ó. Se o Alex da Rocha Camilo, se o Marcos Birman, que vê inclusive a questão das espumas, junto com o Miguel Pacini, a prefeitura viu isso na sua própria legislação, que incumbe a ela, junto com os bombeiros fiscalizar. Se eles viram isso, gente, e me deram os alvarás, o que eu, como proprietário, tenho que fazer? O que ele tinha que fazer? Se abster de botar fogo. Ó, viu? Exato, ó. Nós vamos acabar no fogo. E aí eu fecho contigo agora. Fecho contigo agora. Se tu nunca mais falares em porta, em barra, se tu nunca mais falares nas condições da casa. E vejam que quando eles fazem o aparte, eles caem na própria armadilha criada por eles. Vamos adiante? Miguel Caetano Pacini não exerceu a contento os poderes, deveres previstos no Decreto Executivo 32. Afinal, gente, essa acusação é contra o Kiko ou é contra os agentes públicos? Pensem comigo. Pensem comigo, quem é que tinha que estar respondendo isso? Delegado Origoni? Me ajude, delegado Origoni. Quem tinha que estar respondendo por isso? Pena que o senhor não sabe fazer tipicidade. Porque se soubesse, o meu cliente não estava respondendo a este absurdo jurídico que eles, aos gritos e desesperos, tentam sustentar. O que a gente acaba trocando uma farpa entre um e outro, nessas questões que até acabam indo para um lado pessoal ruim, é porque permeia essa questão uma espécie de fraude que o Ministério Público faz. E tem feito. Tem feito. Olha lá, Beloyanes, desculpe, ali, Beloyanes Pietro Júnior, mais César Schirmer, está ali apontado. E aí, sabe o que acontece, gente? Eu ainda sou acusado de processar autoridades como um defeito meu, como um erro meu. Fui criticado, tudo arquivado, perdi todas. Não só autoridades, perdi né? Todas. O arquiteto também. Todo mundo, mas quem passasse na minha frente e não obedecesse o comando que me deu a delegacia de polícia, eu tentava trazer para o processo. Sabe por quê? Porque diante dessa situação, as responsabilidades elas seriam divididas.
as responsabilidades seriam divididas. E aí, estas pessoas não queriam matar ninguém. São pessoas honradas. E é preciso, inclusive, distinguir se algum deles efetivamente tinha que ser réu. É preciso distinguir se alguns subordinados a eles precisariam ser réus. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a Polícia Civil, quando olhou para esse caso, ela olhou com os olhos de quem quer todos, dizendo aquilo que acertaram e dizendo aquilo que falharam. E aí eu sempre fui criticado. Isso é uma matéria de jornais de grande circulação que prestam muito pouca ajuda para o esclarecimento desse caso, que dizendo a estratégia do advogado de Kiko, o maléfico, o maquiavélico, sabe o que ele está fazendo? Ele quer trazer os agentes públicos para tirar o cliente dele. Eu vou dizer aqui, e vou dizer mais de uma vez, eu não peço a absolvição de Elisandro Spor, a nenhum dos senhores e nem a senhora. Não é esse o meu pedido. Não tem sido esse o meu trabalho nesse processo. Não foi assim que eu conversei com um pai desesperado que me interpelou na saída da Botkiss, quando a gente foi fazer uma vistoria. Eu nunca disse isso e não peço. Eu estendo a possibilidade pela votação de quesitos. Porque não sou eu que determino, nem eles. Nós estamos aqui dizendo aos senhores e à senhora, julguem como vocês acharem. Eu não sou dono da verdade. Agora, por conta dessa situação, eu consegui, a partir do belo trabalho que a Polícia Civil fez, dizer para quem fosse julgar o seguinte, que eu tenho um PPCI concedido pelos bombeiros, eu tenho alvarás concedidos pela polícia e eu tenho um inquérito civil que tem a idade da boate. Que tem a idade da boate. Chamem estas pessoas, sabe para quê? Para que o que a Polícia Civil diz seja cumprido. Para que toda a estrutura de segurança da boate, quem responda seja os bombeiros. Para que o alvará de localização e todas as questões de alvarás da prefeitura, quem responda seja a prefeitura. Para que o promotor de justiça que não trouxe o bombeiro para dentro do TAC, deveria ter trazido, errou nesse ponto. Errou. Se falarem com ele, ele vai dizer, eu errei, mas eu não tinha isso. Aí vem o maior problema todo desse processo. Por que acabou acontecendo o que aconteceu? Por que os 4? Porque senão ele teria que ser réu também. Ele teria que ser réu também. Certamente, como réu, ele aqui, sentado, chorando, diria, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Ele disse isso para a imprensa, ele disse isso aqui, ele vai dizer isso a vida inteira. E talvez ele não tivesse que ser réu mesmo. E se fosse réu, certamente não deveria ser condenado por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual. Quem tem que ser condenado por homicídio culposo é o meu cliente que errou. Esse sim tem que ser condenado. Por incêndio, com resultado morte. Pode ser que sim, quem vai escolher isso, se atenderem o meu pedido, é o juiz. Não são os senhores nem a senhora. Tem que ser condenado. É por isso que eu digo que o pedido correto é a desclassificação. Agora, para não trazer o Ministério Público para o banco dos réus, do processo mais complicado do planeta, o Ministério Público não podia trazer mais nenhum agente público. E daí o que aconteceu? De todos, só ficaram 4 que não eram agentes públicos. Só 4. O Kiko também não era agente público, doutor. E é por isso que a gente... A mãe do Kiko também não eram agentes públicos. É por isso que a gente reclama. Nem o cunhado. É por isso que a gente reclama. E os outros responderam... Sequer os outros que tinham responsabilidade não foram chamados. Foram. Aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Todos eles viram isso. A sociedade inteira viu. E aí, fica muito legal fazer a representação da associação por ser o agente acusador. Mas moralmente, eles não representam a associação. Não representam. Os interesses maiores daquelas pessoas, não. Porque a coisa mais importante para eles é que acontecesse o que aconteceu em Cromagnon. Esse seria o correto. Agentes públicos respondendo ao lado dos particulares, assumindo eu dei PPCI quando eu devia investigar melhor. Eu fiz inquérito civil e fiz TAC quando eu deveria ter levantado da cadeira e ido até lá, quem sabe? Quem sabe? Assessores às vezes servem para ajudar as pessoas.
se confia neles. Mas não foi na boate. Não foi. Então, eles sentiram isso e quando eles disseram tem algo errado, foram processados. E quando foram processados, o próprio Ministério Público se deu conta que se fosse adiante nesse processo, não haveria quem acusasse os réus. Porque quem acusava os réus, ao mesmo tempo, tinha que defender-se. Essa é a parte mais difícil desse processo. Quem acusava os réus tinha que se defender. E quando tinha que se defender, e ao mesmo tempo acusar, gerou um conflito enorme. Sabe o que aconteceu com isso aí? Eles pediram absolvição depois de terem processado. Ou seja, eles maltrataram os pais, machucaram eles porque estavam dizendo a verdade, e logo em seguida disseram, mas agora você só tem a nós para acusar esses 4. E se nós não pegarmos esses 4, na medida que nós já iludimos vocês, quanto ao resto, vocês não vão ter nem os 4. O meu cliente vão ter. Porque o meu cliente tem que ser condenado. O meu cliente vão ter. Vou cumprir a minha palavra, a palavra que eu dei lá no início. Trouxe todos os agentes públicos para dentro da confusão, quis que todos se explicassem. Por quê? Porque é uma tese defensiva fundamental para o meu cliente mostrar que ele não pode duvidar de um PPCI porque ele não tem conhecimento técnico para isso. E porque a normalidade das situações da vida não fazem com que a gente duvide do PPCI. Porque o alvará de localização, quando diz funciona, o empresário fica feliz da vida e funciona. Ele não contradita, ele não duvida do alvará. Então eu queria que essas pessoas viessem para que o Ministério Público parasse de fazer um grande saco, onde ele joga tudo ali para dentro, mexe e puxa o que ele quer, a hora que ele quer. Não importa se ele está em 2009, não importa se ele está no PPCI de 2009, não importa se ele está no alvará da prefeitura expedida antes da entrada do Kiko, não importa. Eles dizem, esta casa era uma ratoeira. Mas se essa casa era uma ratoeira, é porque o poder público deixou esta ratoeira, como tantas outras, funcionar. E, aliás, por conta do não ingresso dos agentes públicos nesse processo, é que as coisas ainda estão como estão. Porque as modificações em todos os países, elas decorrem das quedas dos políticos. A transformação pela política aconteceria, nesse caso, se nós tivéssemos aqui Cromagnon, com os agentes públicos dentro do processo. Foram processados. Qual é a minha defesa? Eu vou apresentar aos senhores uma proposta de erro, eu vou apresentar aos senhores uma proposta de inexigibilidade de conduta adversa, porque juridicamente é isso que existe mesmo. Juridicamente é isso que existe. Ele fez o que qualquer um de nós faria. Não é exigível que fizesse diferente. Estava lá os alvarás dizendo, funciona, querido. Tinha a plaquinha do Ministério Público dentro da casa. Então o sujeito não abre o seu pub, às vezes até sem público. Não dava público naquele dia, bom, mas está aberto. Vamos lutando, vamos tentando. E aí um bombeiro é condenado porque fez uma fraude inserindo o cálculo populacional depois do acidente. Mas o Ministério Público quer que ele responda por superlotação. E ficam fazendo cálculos se 800 é superlotado, se 700 não é lotado, se 450 é lotado. Mas só um pouquinho, gente. Não havia essa discussão antes de 27 de janeiro. O delegado de polícia chega a dizer aqui, e vejam como isso vale ainda hoje. Não bastasse o documento que lhe foi entregue por fiscais, segundo Miguel Ângelo Caetano Passini, não tinha anexo. Alegou que as sugestões apresentadas eram muito genéricas. Faça uma força-tarefa nas casas noturnas de Santa Maria. Não, era genérico. Negou ter ordenado que um fiscal retirasse postagens do Facebook a esse respeito. Curioso, contudo, é que após o incêndio na Boate Kiss, Miguel Caetano Passini, ainda que por provocação do Ministério Público e da Polícia Civil, fez em poucos dias o que nunca havia feito nos 10 meses em que é secretário de Controle de Mobilidade Urbana. Vocês viram isso, esse espetáculo, né? E fotos, e gente com forças-tarefas, Ministério Público. O Ministério Público já fechou uma casa ainda há pouco esses dias. Mas teve que acontecer o acidente, para todo mundo se dar conta de tudo. Então, está posta essa tese para as senhoras e aos senhores, o magistrado vai explicar, nós combinamos, e a lei determina que
depois das falas se discute os quesitos, serão propostas, perguntas feitas, né? Mas é importante que saibam que a consequência disso é a absolvição. E não tenham medo. Não tenham medo. Não passaram esse tempo todo aqui para temer a ameaça de Ministério Público, de que vai pegar mal, de que não vai ser bom, veja bem, vocês vão ser mal vistos, imagina, depois vão ser cobrados. Isso é a coisa mais terrível que se pode fazer com alguém que vai julgar. Impor medo de julgamento da opinião pública. Como assim? Ninguém nem nunca vai saber o que vocês votaram. Nunca se tem como saber, porque o magistrado só apura 4 votos. Essa é a segurança do júri. Ou seja, eu odeio aquelas coisas que os alunos perguntam muito, Jader, tu gosta mais de homem ou de mulher? E eu respondo, eu gosto dos dois. Não, mas como jurado? Não, como jurado eu gosto de pessoas sérias. Mas não tem como saber se as pessoas são sérias, é verdade? Então parem com essa balela de que se escolhe jurado por isso ou por aquilo. Senhores e a senhora podem votar como quiser, ninguém nunca vai saber. Se deu 4-3, se deu 5-2, ninguém vai saber o voto. Portanto, é o corpo, e é por isso que são 7, e é por isso que é a sala secreta. Não caiam nessa de ficar com medo da represália de quem quer que seja. A tese é essa. A tese é essa. A tese é a exclusão do dolo eventual. Elisandro não assumiu o risco de produzir o resultado, porque não imaginava, assim como o promotor não imaginava, como o coronel Gerson não imaginava. Todos vieram aqui, mas não vieram como réus e disseram a gente não imaginava. Mas isso não vale para o Elisandro. Quantos anos tu tinha? 29 anos, né, Elisandro? 29 anos! O cara sai lá da Vila Paupega, sem pai, vende tudo que pode ali junto para dar uma comidinha para a mãe que às vezes vai trabalhar com fome. Aí o cara ajuda em casa, faz o que pode, conhece o pai. Puta, o pai é rico. Que bom, estamos feito. Mãe, estamos feito. Que estamos feito o quê? Trabalhou sempre e levou a vida dele. O pai ajudou às vezes, possivelmente tem ajudado. Possivelmente tem ajudado, mas e daí? Ele é milionário dos milhões? Não, vai conhecer quem é o Kiko. Da Vila Paupega até chegar e ter uma bote, e essa bote ser uma bote tão importante na cidade que despertou a atenção de um investidor, sim. Mas olha que esperto, ele tentou primeiro comprar uma outra bote. O cara disse, tá, eu te vendo. Não, eu não quero uma bote para eu administrar. Eu quero uma bote para investir. Se fosse para administrar, eu comprava, montava uma bote sozinho. Achou o Kiko. E que baita negócio seria. Se não tivesse incendiado a Boate Kiss, ninguém segurava esses dois. Porque tinha o experiente e tinha o enlouquecido, vitaminado, desesperado. Ele é intenso demais. É intenso demais. Trabalha como um demônio. É uma fera. Ele é uma fera para trabalhar. Então juntou o perfeito. E o Mauro o que fez? Comprou passagem para o exterior. Deixa esse guri trabalhar. Vou curtir a minha família, minhas filhas, a minha mulher. Eu tenho agora um cara que trabalha. Isso é investimento. Melhor que bolsa. E ainda, sabe o quê? Ainda vai lá e bebe junto e brinca na boate à noite. Como frequentador. Mas que coisa boa. A minha tese é essa. Minha tese é essa, mas eu deixo as teses todas com vocês e agora eu enfrento a partir dessa frase que para mim vai marcar esse júri que se acreditava na sorte. Sim, se acreditava. Se acreditava. Eu já fiz evento. Eu tenho uma escola que faz evento. É um desespero do início ao fim. É um desespero do início ao fim. Será que está tudo certo? Será que está todo mundo bem? Será que vai dar tudo certo? Será que não vai acontecer nada? Será que vai dar tudo bem? Eu não vou contar detalhes do que eu já passei nos eventos da minha escola, porque não está nos autos. Mas a gente fica o tempo inteiro, e aí vem aquela sensação que eu conversava com o Kiko, que é assim, ó, terminou, e a gente pensa, deu tudo certo. Mas o que aconteceu com ele? Não, é que ele fez um evento de 2 dias e deu tudo certo. Isso é querer o bem. Isso é querer fazer as coisas todas certas. É querer que tudo saia bem. E torcendo até o final que dê tudo bem. Como ele queria terminar dia 27 de janeiro. Todos eles. O Luciano queria fazer a apresentação e os caras queriam dizer para ele, porra, Luciano, que coisa linda que ficou aqueles fogos, cara. Feito! Era isso que ele queria.
Ele queria o bem. Ele não planejou o mal e ele não pensou no mal. Mas o mal aconteceu. Então tem que ser condenado. Tem que ser condenado. O Luciano botou um negócio na mão do Marcelo. Esse aqui, particularmente, eu vou dizer uma coisa. O cara que está cantando e com o perfil que a gente sabe que ele tem, ele diz o seguinte, põe aí, o que eu faço? Levanta a mão e canta. Levanta a mão e canta, ele fez. Mandaram cantar, ele cantou. Esse cara aqui, mandaram ele lá comprar um negócio e o cara foi lá e comprou. Daí essa Cabum vem depois e conta uma historinha. Eu falei pra ele, aí ele disse isso, disse aquilo. Claro que o funcionário vai dizer que vendeu de qualquer jeito, como depois os guris foram lá e compraram. Tudo fora de caixa. E aí veio o Mauro, que eu já falei. Mas enfim, eu já falei, condenem o Kiko. Mas condenem qualquer um deles pelo certo. E o certo não é dolo. O certo não é dolo. Por que não é dolo? Não é dolo porque juridicamente não é dolo. Não é dolo porque não é correto. O jurídico, ele nunca é o jurídico sem o fático. Não existe nada jurídico sem um fato. Porque o fato é que dá vida ao direito. O fato é o direito. Sem fato, o direito não é nada. Sem fato, o direito é nada. Ele é nada. Só precisa ter fato. Então, a realidade é que mostra que eles estavam longe do dolo eventual. Por quê? Porque no dolo eventual, a pessoa assume o risco. Na culpa, ele também assume. Mas olha qual é que é a diferença. A pena do dolo eventual, ela é igual à pena do dolo direto. Então é preciso que haja nessa conduta uma indiferença com a vida humana igual à do dolo direto, porque a pena é a mesma. E o desvalor que o direito atribui ao que está acontecendo é o mesmo. Então, se eu tenho um dolo direto, que é pegar uma arma e matar alguém com uma pena de 6 anos ou de 12 anos no qualificado, se eu tenho isso, e eu estou tratando de um dolo eventual, eu não posso estar aqui diante de uma conduta com uma lesividade muito inferior ao que eu tenho aqui. Sabe por quê? Porque a pena é a mesma. Querem chegar aos 30 anos do promotor? Pois bem, eu quero dizer aos senhores e à senhora que 30 anos é uma pena de homicídio qualificado, onde a pessoa mata com qualificadoras, com uma situação extremamente grave, querendo matar. Mas será que isso é equiparável? E é por isso que o Código Penal, na sua exposição de motivos, diz claramente, o magistrado sabe disso. Diz o quê? Que assumir o risco é prestar anuência ao resultado. É dizer, mas essa boate pode, sim, se esses caras acenderem esse negócio lá dentro, pode pegar fogo nessa boate? Previsibilidade, previsão, culpa com conhecimento do risco. Mas só um pouquinho, eles vão usar esse fogo lá e pode queimar? Olha, até pode, viu? Isso aí, olha, isso é perigoso, fogo lá dentro é perigoso. Ah, tá, mas não tem problema. Se queimar, a gente segue em frente. Se queimar, não tem problema. Por que o dolo eventual se equipara ao dolo direto? Porque ele está num nível de gravidade que o direito penal diz o seguinte, essas coisas se equiparam. Se equiparam. Agora, vocês devem ter amigos e devem conhecer pessoas que fazem condutas arriscadas muito fortes, mas que mesmo assim não aceitam o resultado. E aí, a gente precisa pensar que esse caso é um caso de culpa consciente. E nós vamos até discutir, para ao longo da vida depois, se essa culpa realmente foi consciente ou não. Porque o Ministério Público disse aqui, na pessoa do Dr. Ricardo Loza, que se ele soubesse, então é porque ele não sabia. Então é porque ele não sabia. Se ele não sabia, nem consciente era essa culpa. E aí eu quero propor um raciocínio que foi feito pelo doutor promotor. Se ou é tudo ou é nada. E o nada seria o cálculo que ele faz para a pena do culposo, do homicídio culposo. Porém, eu tenho, e eu defendo isso desde o início. Lá atrás, quando alguém dizia, tem que colocar maior pena nessas pessoas, eu disse, isso vai demorar um século para resolver. E demorou, sabe por quê? Porque o tribunal reconheceu que a acusação de dolo eventual estava errada. Um registro Ele reconheceu. em ata a respeito da referência. Por favor, só pare o cronômetro, por favor, doutor, quer um registro dele em ata? Só a estenotipista faz a referência, então.
Eu vou parar o meu também aqui. Tá? É só consignar, então, a referência. Tá gravado, né? Vai ficar tudo materializado, então podemos seguir. O cronômetro está andando. Eu também toquei o meu aqui, doutor. E aí, se eu aplicar o 250, que é o incêndio, vamos pensar aqui comigo. Ele poderia ter previsibilidade desse incêndio, já que os caras disseram que tocavam na boate. Ele meteu aquela espuma lá, que não é tóxica. Ela não é tóxica. A espuma não é tóxica, tanto que ela está aqui há dias. Se fosse tóxica, não podia ficar ali. Ah, exatamente. Mas a conjugação de fogo e espuma deu no que deu. Isso pode. Vocês podem dizer que qualquer deles aqui concorreu para isso. Só que para que isso aconteça, o julgamento é de desclassificação. Sabe quem que resolve isso? O juiz. Ele que vai dizer se é homicídio culposo, se é incêndio, e se nós vamos chegar a um cálculo de 18 anos, como fez o doutor Medina. Por quê? Porque eu tenho 6 anos, eu aplico em dobro se tem morte, e eu aplico o aumento do concurso. Eu posso chegar a essa... mas não vai ter pena nenhuma. Só um pouquinho, só um pouquinho. O julgamento que nós estamos pedindo é o seguinte, ó, deixem para que o juiz decida. O jurado vai dizer, o júri não é de crime doloso contra a vida, ele é de um crime doloso de incêndio por dolo eventual e culposo na morte, o que faz dobrar a pena. Foi isso que o tribunal fez. Foi isso que o tribunal fez. E assim eu quero encerrar. Eu quero encerrar mostrando às senhoras, a senhora e aos senhores, eu quero mostrar uma coisa. Olha o que o tribunal já fez. Porque o que o tribunal já fez não é feio. O que o tribunal já fez não merece censura. O que o tribunal já fez é juridicamente viável. E olha o que eles disseram. Fatos delitosos relativos ao incêndio de estabelecimento noturno. O 2, circunstâncias fáticas que não podem ser havidas como agir doloso. Olha só, isso aqui aconteceu em 2013, 14, 15, 16, 17. O tribunal disse, não é doloso. 18, 19, 20. O STJ disse, volta lá para o júri julgar. E aí, nós estamos aqui agora, mas eu posso dizer isso. Já houve uma manifestação. E eu estou falando isso porque o doutor Davi colocou sobre vocês uma espécie de medo, um receio. Ele disse assim, ó, se vocês julgarem, se vocês desclassificarem, vocês vão ficar mal com a sociedade. Não. Não aceitem isso. Não aceitem isso por uma razão muito simples. O desembargador que julgou isso, ele disse, num estado em que se quer laico, as pessoas, e causados por falhas humanas, as pessoas possam encontrar consolo espiritual fora do espectro religioso. É que se falou tanto de religião. Né? E aí, o desembargador diz, por isso buscam as vítimas e seus parentes consolar-se em decisões ou atos do poder judiciário, do poder público, sem, entretanto, compreenderem que o Estado, como condição, como criação humana, é impotente para consolar perdas como essas que se deram nesses fatos. E aí ele diz, ouso dizer, sem qualquer vacilo, que a perda de nossos entes queridos e que fazem parte de nossas famílias constitui algo absolutamente irreparável. Antes de avançar no tema a título ilustrativo, ele fala do Legacy, que foi trazido aqui, que está juntado aos autos. Há poucos dias lá atrás, o piloto do Legacy foram condenados com penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quiseram os pilotos do Legacy matar os passageiros do avião da Gol? Assumiram o risco de produzir suas mortes, a configurar homicídio doloso? Pretendiam se suicidar junto? Não. Não, diz o desembargador. Foi esse o veredito confirmado nos termos da lei pelo Superior Tribunal de Justiça. Não tenham medo de fazer a desclassificação. Não tenham medo. Eu já mostrei todos os países que fizeram isso. E aí, para terminar... 1 minuto. Para terminar, ele afasta as doutrinas estrangeiras e diz... O nosso código ensina que assumir o risco é algo mais do que ter consciência de correr o risco. É, em verdade, consentir previamente no resultado que vem eventualmente a ocorrer. Com isso, seguindo as proposições da exposição de motivos, diz o mestre que o dolo eventual é plenamente equiparado ao dolo, de acordo com a lei penal em vigor.
Além disso, todas as circunstâncias fáticas elencadas no voto vencido, todas elas, estão despidas de elementos indicativos da existência de dolo quanto ao resultado, referente a fogo de artifício, ambiente impróprio, superlotação e tudo mais. Ao contrário, ditas circunstâncias sobre permitirem com segurança a exclusão do dolo, podem indicar culpa em sentido estrito. Culpa estrito sensu, o que deve ser examinado pela autoridade competente. É só isso que a defesa pede. Que a senhora e que os senhores admitam aquilo que o próprio tribunal e que os tribunais superiores têm admitido. Afastem o dolo eventual e entreguem ao magistrado para o julgamento. Muito obrigado. Tempo encerrado, muito obrigado. Eu agradeço a todos. Antes de irmos para a sala secreta, questões concernentes aos quesitos que precisamos resolver. O artigo 484 do Código de Processo Penal refere... agora sim eu peço que a estenotipia tome nota. O artigo 484 do Código de Processo Penal refere que o juiz lê os quesitos nesse ensejo, mas os quesitos já foram distribuídos para todas as partes, tomo-os como lidos. Tenho a impressão que em termos de inclusão de quesito, excetuada, porque as teses que tenho anotado aqui das partes estão comportadas no quesito genérico, e eu vou tentar falar do modo mais técnico possível, justamente para que a gente resolva sem qualquer... ou no quesito genérico, fora as teses de participação de menor importância aduzidas pelos doutores Jader e Dr. Mário. Faço só duas observações a esse respeito. A primeira delas é que, com o consenso de todos, isso nós conversamos, na formulação dos quesitos, o terceiro quesito aludirá nas imputações concernentes ao homicídio consumado, aludirá ao quesito genérico, o jurado absolve o acusado, e essa vai ser a pergunta, sendo certo que o quarto quesito dirá respeito à questão do dolo eventual. Sei que o Dr. Jader vai fazer um registro sobre isso. Mas só uma outra observação que eu quero demarcar acerca dos quesitos relacionados com a participação de menor importância. Aqui a perspectiva que tem esse magistrado é de que a participação de menor importância diz respeito a uma norma de extensão ou uma figura de adequação típica de subordinação imediata, que está no artigo 29 do Código Penal, e que permite, por assim dizer, a abrangência de condutas não descritas no tipo penal, em ordem a ampliar, justamente por isso trata-se de uma norma de extensão, o campo de radiação típico. Portanto, numa perspectiva que se poderia pretender defender aqui, quando a imputação alude à autoria, com a indicação de verbos que fazem com que a relação do fato com o tipo se dê de modo imediato, não se cogitaria de uma discussão permissiva da aquisitação da participação de menor importância. Todavia, reconheço que há uma discussão acerca disso e quero crer que esse não é o momento de defender posição. De maneira que, embora essa questão abstrata, teórica, fique registrada, nós votaremos o quesito, porque é um quesito importante que, no caso concreto, há de ser conhecido e votado pelo Conselho. Só para deixar bem assentada essa questão da ordem do terceiro e do quarto quesito, que essa foi consensuada com todos. Uma questãozinha de ordem, sim, doutor. Vamos lá, agora vamos lá. Nós temos aqui, por força da sua abertura e transparência, nós temos resolvido uma série de questões, que são questões muitas vezes jurídicas ou até operacionais. Nós temos resolvido isso num ambiente que não... aí a palavra eu acho que é importante, que não polua o entendimento dos jurados. E esse é um dos pontos que eu sempre converso e sempre por proposição aos magistrados eu faço, de que a discussão desse ou daquele quesito, daquela ou daquela outra palavra, que isso não fique contaminando os jurados. De modo algum. Tá, claro. Então, a minha proposta ao senhor é que o senhor conceda um intervalo para que as pessoas descansem e que a gente possa discutir, porque muitas vezes são coisas que o senhor mesmo admite, que as partes entram em consenso, e que a gente pode chegar a uma escrita correta, até por acordo de todos, sem a necessidade de ficar aqui por minutos trocando questões de ordem. Então, que nós pudéssemos nos recolher para essa discussão, e naquilo em que as partes ficassem vencidas, o senhor já apresentasse o modelo
resolvido ao jurado. Os seus óculos estão tão embaçados que até me falo, tira o óculos ou a máscara, mas é melhor tirar o óculos. Vamos então fazer um intervalo. Agora o senhor me avisa se está aí ainda. Eu, de minha parte, nós podemos até liberar os jurados, né? Que era a minha intenção, é que eu pensei que só houvesse a questão do dólar eventual, há outras. Ok. E aí a ideia é o quê? Que conversemos em gabinete, depois apresentemos aqui para, na sequência, votarmos. Ok, eu acolho isso. Os jurados podem ir para a sala secreta, nós fazer um intervalinho de 5 minutos e, enquanto isso, converso com as partes.